Isso não é um privilégio meu. Todos nós somos perdoados. Esse aqui é fácil, certo? Você recebeu o Senhor, os seus pecados foram perdoados. Quer você tenha tido consciência disso ou não. Os pecados foram perdoados. Isso é muito bom, né? Se os nossos pecados foram perdoados, significa que eles, diante de Deus, não existem mais. Não tem mais registro ali. Não tem mais histórico ali. Apagou aquilo lá. Apagou. Esse perdão, o perdão que vem com a nossa salvação é o perdão eterno. Uma vez que somos perdoados para sempre. Recebemos a vida eterna para sempre. E somos justificados para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Ponto final. Aleluia. A salvação do Senhor já faz isso. Assim que cremos no Senhor, somos perdoados de todos os nossos pecados. O Senhor remove todos os nossos pecados e nenhum traço de pecado permanece em nós diante de Deus. O segundo tipo de perdão, irmãos, é o perdão instrumental. Significa, é o próprio Senhor que perdoa, mas aquele perdão ele é anunciado ou proclamado pela igreja ou por algum irmão, certo? Você prega o evangelho para uma pessoa, ela não sabe, e você pode, alguém da igreja chega nela e fala assim, olha, você creu no Senhor, os seus pecados foram perdoados. Isso não quer dizer que aquele irmão que está falando está perdoando, ele não tem esse poder de perdoar, mas ele está sendo um meio para comunicar o perdão para aquele irmão. Esse é o perdão instrumental. Deus usa alguém para falar sobre o perdão. Esse é o perdão instrumental. O terceiro, tá certo? O terceiro, e deixa eu comentar uma coisa sobre isso, irmãos, que está escrito assim, ó. Ao enviar o Espírito Santo à sua igreja, eu acho isso aqui muito significativo. Ao enviar o Espírito Santo à sua igreja, o Senhor incumbiu-a de ser o seu representante na terra. O perdão é concedido agora por meio da igreja. Se nós lermos João capítulo 20 e 22, todo mundo conhece o 22, tá certo? E soprando sobre eles, disse, receber. Isso, 22. O que o Fórum 23 fala? A quem será perdoado, e quem não perdoar será retido. É interessante, você não acha significativo que logo depois de nós recebermos o Espírito, o Senhor toca no assunto do perdão? Nós temos condição, baseado no Espírito que nós temos agora, e a igreja, ela pode perdoar e pode reter. Isso é muito sério, tá certo? Esse tipo de perdão instrumental. O perdão instrumental é a proclamação de Deus do perdão por meio do homem. Se uma pessoa recém-salva não conhece o significado do perdão, é bom que o representante da igreja se levante e diga a ela, hoje você aceitou o Senhor, você pode agradecê-lo, porque Ele lhe perdoou os pecados. Esse é o perdão instrumental. O perdão restaurador ainda está na nossa esfera. Esse aqui é quando você restaura você pecou, né? E nós sabemos que quem faz divisão entre nós e Deus é o pecado, tá certo? Então você perde a paz, né? Você sai de casa, coitado do cachorro do vizinho você passando na tua frente, né? Sai daquele jeito, você está de mal com o mundo. Você perdeu a comunhão com o Senhor. Então você precisa buscar, quando pecamos em nossa vida diária, nossa consciência nos condena e a nossa comunhão com Deus é interrompida. Nosso relacionamento em vida e de pai e filho com Deus nunca pode mudar. Nós somos filhos para sempre. Mas o pecado pode danificar a nossa comunhão com Deus. Temos de confessar nossos pecados e ofensas a Deus antes de assegurarmos o nosso perdão em comunhão. Então, louvado seja o Senhor por esse recurso que nós temos. Nós confessamos. O que 1 de João 1,9 fala? Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Tá certo? E também nos limpar de toda injustiça.
Então, se nós confessamos o Senhor, por causa da fidelidade dele, ele, nesse sentido, ele é obrigado a perdoar os nossos pecados, certo? Ele nos perdoa os pecados. Esse é um perdão de restaurador de comunhão. O item 3 já é mais difícil, certo? Se ofendemos os nossos irmãos, temos de confessar a eles também. Nós temos muita facilidade para pedir para o Senhor nos perdoar, certo? Agora, chegar no irmão e falar para ele, irmão, você me perdoa? Vamos combinar, é mais difícil, certo? Mas nós precisamos pedir para o Senhor, certo? Tornar-nos pessoas humildes, certo? Humildes, e chegar no irmão e pedir perdão. Temos que reconciliar com os nossos irmãos, certo? Temos que perdoar, procurar desesperadamente sermos perdoados, né? Alguns têm dificuldade em perdoar irmãos. Que pena, certo? Que se ele não perdoar, ele... Às vezes o irmão vem ter comunhão comigo, e eu sei da situação, né? Eu falei para ele, irmão, você está orando? Ele falou, estou. Falei, pode parar. Pode parar, você está perdendo tempo. Porque enquanto você não perdoar aquele irmão, a sua comunhão com Deus não tem condição. Você vai orar baseado no quê? Se você não perdoa, como é que Deus vai te ouvir? Você tem que consertar com Ele. Eu sei que eu sou meio drástico, mas às vezes precisa. Irmãos muito antigos, meio cascudo, você tem que dar um tranco nele para ver se acorda. Se é irmão novo, eu não vou falar isso com ele, certo? Mas irmão velho, que você já conhece faz 30 anos, está lá. É que, para, né? Está na hora, né, de tomar jeito, né? Mas toma jeito. Ó Senhor, se ofendermos os nossos irmãos, temos de confessar a eles também. Temos de nos manter em comunhão constante com Deus. Quando nos aproximamos, temos de reconhecer honestamente os nossos atos pecaminosos e pedir perdão. Se fizermos isso, nossa comunhão com Deus será restaurada e o nosso coração ficará cheio da alegria da salvação. Salmo 51. Restitui-me a alegria da tua salvação. É uma característica de alguém que tem o Senhor. Ele é alegre. Amém. Não está de cara comprida, de mal com o mundo. É característica de quem tem o Senhor ter um rosto alegre. Amém. Ser alguém alegre. Por quê? Porque essa é uma coisa que vem no pacote da salvação. Amém. Você recebe a salvação, você se torna uma pessoa alegre. Amém. E Davi falou para ele... Davi, nesse contexto aqui, ele estava passando por um mau bocado. É um Salmo 51, é um salmo de arrependimento dele. Certo? Nós vamos tocar nesse assunto mais para frente um pouquinho. Ó Senhor Jesus. O segredo da vida cristã é nos manter em comunhão constante com Deus. Comunhão constante com Deus. Se falharmos, temos de pedir perdão a Deus e restaurar a comunhão agradável que tínhamos com Ele. E agora vem o perdão governamental. Perdão governamental. Perdão governamental está relacionado com a disciplina. Esse aqui a gente não tem muita familiaridade. Eu vou exemplificar o caso de perdão governamental. Nós temos 2 casos na Bíblia que são mencionados, para citar 2, o caso de Moisés e o caso de Davi. Moisés, o Senhor falou para ele falar a rocha e ele bateu na rocha. Certo? E aquilo ofendeu a administração de Deus. E Deus falou para ele, você não vai entrar na terra de Canaã, porque você me representou mal perante o meu povo. Você deu a impressão para o meu povo, para Israel, que eu estava irado. Quem está virado é você. Você me representou de maneira inadequada. Se outro judeu lá tivesse feito aquilo, talvez não tivesse acontecido nada com ele. Mas Moisés era príncipe em Israel. Ele não podia. Irmãos, tem certas coisas que os outros podem fazer, mas você não pode. O pecado é o mesmo, mas o preço é mais alto. Isso é só ler Levítico 4 depois, que nós vamos chegar a essa conclusão. O mesmo tipo de pecado, se for um povo de Israel que pecou é uma coisa, se foi um príncipe é outra oferta, para o mesmo pecado. E Moisés cometeu esse erro. E Moisés, ele foi... Você acha que o Senhor não voltou a conversar com Moisés? A comunhão com Moisés, com Deus, foi restaurada ou não foi depois daquilo? Foi. Mas Moisés entrou na terra? Não. Existe a questão da disciplina. Moisés foi disciplinado pelo Senhor.
Davi fez a mesma coisa. Ele viu Abigail, Batseba, viu Batseba, cobiçou Batseba, mas tinha um problema. Batseba era casada, certo? Batseba era casada com Urias. E antes de Urias morrer, ele já tinha cometido adultério com Batseba. Mas e agora? Como é que faz? Os irmãos leiam, não dá tempo de conversar. Ele aprontou de tudo para ajeitar a situação, mas não deu certo, certo? O fato, no frigir dos ovos, qual foi? Urias tinha que morrer, certo? Ele pegou, mandou Urias para a batalha e mandou o comandante colocar Urias na primeira fila da batalha. Está na cara que a chance de levar uma flechada primeiro era muito maior, certo? E não deu outra. Urias morreu e Davi, né? Dessa eu escapei. Aí foi o Natan, o profeta, falar com ele lá, certo? E falou para ele, a espada, ela nunca vai se afastar da tua casa, e essa criança que nasceu, ela vai morrer. Então, o Senhor, Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus? Sim. Davi amava Deus? Sim. Deus considerava Davi? Sim. Mas o castigo, aquilo isso que se trata de algo que toca na administração de Deus, e é o chamado perdão governamental. Existe, a comunhão é reatada, o pecado é perdoado, mas a consequência, o salário do pecado, você tem que pagar. Você tem que pagar. Tá? Para tirar dos dois exemplos da Bíblia, um outro exemplo de uma mãe que fala para a filha ou para o filho,